podcast Gravado na História. Hoje estamos aqui com convidadas muito especiais. Temos duas representantes do Núcleo de Estudantes de História da FLUL. Portanto, achámos que seria interessante este episódio para perceber as diferenças entre a nossa licenciatura e a licenciatura na Universidade de Lisboa, perceber o que é que há de similar, o que é que nós temos que talvez seja invejado num outro sítio e vice-versa, e ficarmos a conhecer um pouco como é que é o trabalho destas pessoas do outro lado de Lisboa, no caso não muito longe, mas pronto, na cidade universitária. Eu sou a Laura, tenho aqui o Alexandre e tenho aqui à minha frente as duas representantes do Núcleo de Estudantes. Olá, sou a Beatriz, sou uma das diretoras. Olá, eu sou a Leonor, sou a segunda secretária de mesa. Olá, eu sou o Alexandre, o tesoureiro. Pronto, caso ainda não tivesse conhecido. Antes de começarmos então a pancadaria aqui todos e qual é que é a melhor faculdade e qual é que é a escolha, lá está, da faculdade, acho que a primeira pergunta, a pergunta base é o porquê de terem escolhido História como curso. Ok, então no meu caso é uma resposta bastante simples, mas ao mesmo tempo complexa. Então eu sempre gostei de História, sempre tive boas notas, mas eu antes queria ir para a gestão de recursos humanos, o que não tem nada a ver. E pronto, eu no 12º pensei, não quero isto não é para mim. E então, pronto, eu escolhi História, porque gosto bastante de História, sempre cresci a crescer neste meio e também tenho pessoas próximas que estudaram História e eu pensei, pronto, é isto que eu vou fazer e está decidido. E é isso. O teu curso no secundário era o quê? Era línguas e... Humanidades. Exatamente. O interesse na história sempre foi cultivado também, portanto, também crescia a apreciar e a gostar, portanto, acabei por seguir, porque vejo-me a fazer isto. Okay. Pronto, no nosso caso, para mim e do Alexandre, penso que as pessoas já é do conhecimento, portanto não vamos estar aqui a explicar, mas pronto. E o que é que vos fez escolher a clássica e não a nova? Sem tabus e sem medos. Sem tabus, sem medos. Imagina, eu inscrevi-me para os dias abertos, tanto na Faculdade de Letras, tanto na Nova, só que como já tinha faltado às aulas para ir à AFU, a minha mãe não me deixou ir à Nova. Então, como já conhecia a AFU, como já conhecia mais ou menos as pessoas, a casa, então coloquei como a FU como primeira opção. Eu escolhi a FLUL como primeira opção porque já tinha tido pessoas a estudarem noutros cursos, mas na casa e, portanto, já havia aquela reputação de família, por assim dizer. Sim, mas porquê a nova não? Foi uma segunda opção, mas estava familiarizada com a clássica, portanto... Não foi nada pela nota, não foi nada desse género? Não, nem por isso, não. E vocês tiveram em atenção o plano de estudos? Compararam as cadeiras e assim. Foi letras e está a andar. Foi às cegas. Okay. Foi um caso. Eu sabia que a Nova também era boa, sabia que tinha bons docentes. Eu olhei muito mais para o plano da FU, porque já sabia que era isto que eu queria. E depois, quando eu olhei ontem para nós estudarmos um bocadinho sobre como é que funciona aqui, eu fiquei, bem, olha... Arrependeste, admito. Fica para a próxima, se calhar. Mestrado, quem sabe? Podemos já então aí pegar até pelo próprio mestrado. Acho que a pergunta que também vos faríamos era qual é que é a vossa época histórica favorita, obviamente. Leonor, se calhar responde aqui Pronto, primeiro. então a minha é contemporânea. Eu estou bastante indecisa. Eu gosto de antiga, gosto de contemporânea, moderna é um grande não estou a gostar. Mas acho que estou indecisa entre os extremos. E vocês no primeiro ano então como é que começam? Quais é que são as cadeiras que têm? Eu vi que vocês têm um percurso recomendado também, não é? Nós Sim. temos um percurso recomendado e é importante desde já salientar que a nossa licenciatura e a licenciatura do que são agora caloiros é ligeiramente diferente, mas basicamente no nosso primeiro ano e no primeiro ano neste momento temos culturas clássicas e pré-clássicas. Agora há uma divisão mais evidente entre Grécia e Roma, Egito e Próximo Oriente. Nós temos Gênesis também, Gênesis e evolução da humanidade e sociedades.
Sendo que no nosso ano era 2 cadeiras e agora, como é um É, programa junto. muito extenso, juntaram, até porque decidiram, tal como já disseram, dividir Grécia e Roma, que antes estava junto e era complicado chegar, Sim. pelo menos ao fim, porque são matérias muito extensas E era semestral. Exato, e era semestral. Pois nós na Nova temos as divididas. Sim, sim. História da Roma Antiga, História da Grécia Antiga. Apesar de existirem rumores de que vão Vou juntá-las, juntá-las. Portanto, Por favor, não, isso é Não horrível. façam. É tão Exato. mau. nós temos a mesma opinião, mas só o futuro dirá. Imagina, Pois. eu, pronto, acho que tu chegaste um bocado mais longe do que Sim. eu, mas eu cheguei mesmo aos inícios de Roma, nem cheguei até ao mais essencial e segui para o segundo ano sem saber aquilo que acontecia antes. E eu sinto que esta divisão é fundamental, porque se calhar os alunos já conseguem dar Grécia como deve ser e Roma como deve ser. Sim. Pois. Portanto, Eu acabei no início do século III, depois de Cristo, portanto. Ainda faltava bastante. Tínhamos pensado perguntar-vos isso também, porque isso é uma coisa que acontece muito na nossa licenciatura e que acontece em várias unidades curriculares, que é as pessoas não conseguem cumprir o programa. É raro chegarmos até ao fim, quando pelas vezes a quantidade de cadeiras, e eu já estou no 3º ano, que tive, que efetivamente se deu o programa todo. Então gostava de vos perguntar se isso também é um cenário que acontece na clássica. Eu acho que é transversal ao ensino superior no geral, todos os cursos. mas nós também tivemos professores diferentes. Eu digo, por exemplo, no contexto medieval, o semestre passado foi mais fácil, por exemplo, nomeadamente política e cultura. Eu sinto que dei muito mais matéria do que ela ficou muito mais atrás. Eu consegui, ou melhor, tive o bónus de ter um professor que felizmente conseguiu chegar ao início do humanismo, portanto, o que é raro. Imagina, Mas- eu fiquei no século X, nem foi mesmo a metade. Exato. Pois. Então, Portanto, é problema de história. É mesmo problema. É problema de história. Não, e lá está, como tu disseste, acho que é transversal a todos os cursos de Todos os ensino cursos superior em no geral. geral, sim. Nós também reparámos foi que vocês vão para fora das fronteiras europeias e americanas e russas, digamos assim. Vocês estudam muito a África também, a Ásia. Eu acho que, para te ser sincera, acho que talvez tenhas visto mais o plano atual, porque, por exemplo, nós não Também tivemos é o que estava no introdução. site. Acho Exato. que foi no antigo, já não está. Nós não tivemos introdução à Ásia, não tivemos introdução à África, às Américas, por exemplo. Isso foi uma remodelação do programa. Obviamente é bem-vinda, a meu ver, mas tivemos, por exemplo, cadeiras relacionadas com o mundo islâmico, também queremos que é fundamental para a melhor compreensão do próprio Mediterrâneo. Mas é o seguinte, é uma benesse. E acho que, acima de tudo, é compreendermos que a história não se limita ou não é europocêntrica, portanto... Sim, até porque o nosso plano do nosso ano não tinha isso, ou seja, era só Europa e João no segundo ano, Egito, Expansão. Grécia, Roma, não Sim. tinha África, não tinha Ásia, não tinha nada disso. Isso sim foi introduzido no ano passado, quando nós já estávamos no segundo semestre, e nós pensávamos, bem, se calhar isto também vai. Atacar a nós. Exato. Sim. Mas não, é só para os novos alunos que entraram este ano. No ano Ok. 2024. Exato, portanto. E são obrigatórios ou são opcionais? São São obrigatórias. obrigatórias. Tudo, Para tudo nós- aquilo que tu viste no site são cadeiras obrigatórias. Nós depois, ou pelo menos os calores, agora só têm 4 opcionais. Pronto. E nós tínhamos 7. Agora, imagina, se nós quisermos fazer, não é que nós temos de fazer, é porque nós queremos fazer. Portanto, Não é- teríamos a fazê-las como opcionais. Sim. Pois, e agora a pergunta que eu fiquei mesmo com muita curiosidade quando eu estava a ver o plano de estudos, que é, afinal de contas, o que é isso do seminário? Bem, o seminário é como se fosse uma pequena tese, em que tu escolhes uma área, ou seja, escolhes antiga, moderna, enfim. E depois, dentro de cada área, época, tu escolhes um tema. E tens sempre um docente que te ajuda, que vai ajudando-te a estudar. E pronto, é um trabalho de cerca de 20 a 30 páginas. Nada de muito complexo, mas que dá algumas dores de cabeça. E é isso. E depois tens de fazer de uma oral,
Ou seja, é como se fosse a defesa de tese, mas não com tanto peso assim. Ok. Mas é obrigatório. Sim. Bem, é E obrigatório. conta como se fosse uma cadeira. Sim, que tem 6 créditos. Vocês Ok. também há a base dos 6 créditos em todas as cadeiras? Sim. Sim. Isso também, nós aqui Ok. também. Então, e como é que sentem que é a relação dos professores com os alunos? Como é que é o sistema das notas, da avaliação, essas partes assim mais burocráticas? Sim, a avaliação, essa é a mais Que importante. muitas vezes dividem Toda a as gente quer opiniões entre a nova e a clássica. Docentes que dizem não dou mais do que 18. Ah, e dizem-vos abertamente. Mais do que 18 já não é nada mau. E dizem-vos Pelo abertamente. menos Sim, são sim, conhecidos sim. por essa reputação. Mas também há docentes que dizem se eu tiver de dar 20 a 12 eu dou. E são 5 estrelas. Imagina, aqui o que sinto é que podes conversar com o docente sem tabus. Eles também marcam uma hora específica, caso tu a precisares. Eles sempre que começam as aulas, eles dizem mesmo, caso precisarem, mandem e-mail. Ou então também tem este dia, estas horas. É só... os dias de atendimento. É os dias de atendimento. Eles falam, eles tiram as dúvidas. Se precisares de mudar o teste, porque já tens muitos testes naquela semana ou naquele dia, eles estão abertos a mudar, ou então a ter uma data específica para ti. Às vezes não acontece, há docentes que só tens aquele dia, mas pelo menos a grande parte dos docentes consegues conversar com eles e estão abertos a tudo. E em relação então à avaliação das cadeiras? A avaliação das cadeiras costuma ser feita por 2 frequências ao longo do semestre, sendo que depois há exceções em que alguns docentes preferem um trabalho e uma frequência, ou 2 testes, frequências e um trabalho, mas varia muito, mas tendemos a estar muito no regime de 2 frequências apenas. E essas frequências são com ou sem consulta? Sem consulta. Sem consulta. Vocês não têm. Nós não temos Não. isso. Nunca tiveram. Pelo menos Nunca. eu nunca tive. Gostavam de experimentar? Não, dizem que é muito mais difícil. Mas sim, por causa desta questão dos plágios, do chat GPT, apesar dos docentes terem aquelas formas de poder controlar, eles estão muito reticentes e então não querem estar que nós fazemos este trabalho. O que para nós, pelo menos para mim, é péssimo, porque eu, se estou em história, quero fazer, pelo menos, exato, quero fazer aquilo que vai competir no futuro, que é ver fontes, ver documentos, e não, tenho de me estar a decorar, escrever, e depois se me perguntarem qualquer coisa sobre aquilo que eu estudei, eu sinto que não sei nada. Especialmente porque o regime de frequências tende a ser muito ou apoiar-se em 2 questões de desenvolvimento Sim, ou seja, escreve o que tu sabes e... sobre este tema. Exato, eu sinto que tu te limitas a estar nas aulas, ouvir, decorar, podes aprender um aspecto ao outro, mas pelo menos durante 5 dias, que é 5 cadeiras, 5 testes, só estás a estudar, decoras e despejas e tu passas para o outro. Ou seja, não há aquela coisa de tu sabes isto, tu vais te aplicar isto com fontes. Não, é testes, despejas, sais. Pois, isso por acaso é uma das dificuldades que eu sinto, que é, por exemplo, essa parte das frequências com consulta, eu percebo que existem professores que não peçam PC, devido lá está ao chat e à inteligência artificial. Mas pelo menos nós em portamentos nós temos algumas cadeiras com consulta e apontamentos. E eu acho que é mesmo isso que os professores deviam ter atenção, porque é assim, eles estão-nos a formar como historiadores. Cada um tem a sua época histórica favorita. E fora que nós como historiadores, nós vamos ter 500 fontes, datas de fontes, e se há uma coisa que eles deviam tentar criar era que, com não sei quantas fontes, nós primeiro temos que as classificar se elas são factuais e se não há para ali alguma coisa. E segundo, num curto espaço de tempo. E eu acho que isso devia de ser uma avaliação, que era darem-nos essa oportunidade, um leque de coisas. Sim, exato. E tentarmos ver qual é que é mais importante, qual é que é não mais importante. Tipo, imagina, eu sinto que vou sair do curso sem saber ver uma fonte. O que é estranho. É triste, É que é mesmo triste, verdade, é triste, mas também é o próprio ensino que nos está a fazer isso. Apesar de, não, desculpa, após nós irmos ler a bibliografia e isso já é... Sim, damos uma lista imensa. Sim, mas isso nós compreendemos o que vocês estão a dizer, porque lá está, isso também é uma dificuldade que se sente aqui Sim. muito. E lá está, até na parte da elaboração dos trabalhos, seria muito mais fácil, porque tu, por exemplo, vais fazer um trabalho,
Já não é aqueles trabalhos do secundário que chegas ali sim. e Wikipédia para a frente. Sim, sim, sim. Contextualizações com a nova história de Portugal. Eu sinto que não sei fazer um. Exato, sim. Não sei fazer. Mas vocês têm alguma cadeira também de apoio? Metodologias, por assim. exemplo. Nós tivemos, é uma cadeira obrigatória de primeiro semestre, de primeiro ano. E é útil ou... Tende a mais- ser útil, mas possivelmente esquecida ao longo do curso. Pronto. Pelo menos é um bocado aquilo que eu sinto. Aquilo que nos ensinam mais é como fazer uma fonte, ou seja, como Uma referência escrever. bibliográfica. Exato, como escrever, não é mais aplicar. Sim. Mas trabalhámos também precisamente questões, nomeadamente da verificação das fontes, com que lidamos e tudo isso. Sim. Mas acho que isso vocês também devem fazer. Sim. Mas Sim, sim, mas é foi muito teórico, não é nada prático. Porque Nós nesse aspecto somos um bocado mais práticos do que a Sim. Faculdade de Letras. Por exemplo, nós temos uma unidade curricular que acho que só a Universidade de Évora que tem, que é a Informática Aplicada à História. depois nós Sim, estávamos a ver Exato, se nós, era uma das perguntas que tínhamos para vocês, precisamente. Aprendemos a trabalhar com o Zotero, o Meca, Exato, essas coisas a todas. fazer os sites, lá está. Sim. Em que temos que lá está a fazer, primeiro recolher a informação, criar o site, Criar o site, Não, primeiro recolher a informação, os dados. fazer os mapas. fazer os mapas e depois fazemos uma espécie de site. Ou seja, temos ali a análise, o desenvolvimento e a... agora está-me a faltar outra palavra. A publicação. A publicação, digamos assim. Aprendemos a fazer mais ou menos isso. E também, para além disso, o que é que nós fizemos? Temos metodologia da história e temos teoria da história. Essas E são as a mais teoria, Nós práticas. também, nós Sim, nós chamamos de também métodos temos em teoria. História e no terceiro ano nós temos Teoria da História também. só que é muito teórico. Lá está. É a mesma, acaba por ser o mesmo aqui. O que eu sinto, pelo menos, porque a Nova mesmo lá no site prega muito por esta ideia de que são aulas teórico-práticas, etc, etc. O que é bastante discutível. Eu imagino que na FLU seja a mesma coisa, porque mesmo as aulas e as cadeiras que teoricamente são teórico-práticas, o que é que acontece? Metade da aula estamos a dar matéria e na segunda estamos a analisar um texto. Sim, isso é prático, mas é prático até certo ponto, porque eu estou na sala de aula a olhar e a ler alguma coisa. Isso é assim tão prático? Não sei. Não, quer dizer, eu acho que tu não tiveste. Eu tive uma cadeira que uma aula era teórica e a outra aula era prática. E isso foi bastante útil porque nós vimos fontes, ou seja, nós tínhamos fontes sobre aquela matéria que nós tínhamos dado, só que como é uma coisa que nós temos de uma vez em 30 cadeiras, pronto, sinto que fica por ser esquecido, residual, fica... Sim. Portanto, já estamos aqui a perceber que os nossos cursos são muito mais Mas em relação, parecidos. assim, em relação à informática, vocês estavam na dúvida mais ou menos do quê? Do que é que consistia a cadeira? Imagina, eu percebi o que é que era a cadeira, só que eu fiquei o porquê é que nós não temos isto também. Pois. Tenho que falar com a vossa faculdade. E outra coisa também de informática que nós aprendemos é a funcionar com o Zotero, Sim. que é referências bibliográficas. Não sei se vocês sabem. Não. Aquilo Se é não li- sabem, estão a perder. Aquilo Estão a perder aquilo é muito. literalmente vocês instalam o Zotero, põem lá No computador. no computador, clicam no botãozinho, ele dá-vos literalmente citação, a citação que para tudo. vocês querem, a Sites, referência bibliográfica. livros, artigos, fontes. Isso foi a tudo, melhor tudo. coisa que nós aprendemos em informática. E depois vocês só chegam lá ao Word, criar a bibliografia, pegam as coisas no Zotero e ele faz por vocês. E vocês escolhem o tipo de citação, se é Chicago, se é APA. É incrível. Nós tivemos de aprender A fazer a a fazer à mão, Já. Pois é. manualmente. Nós também aprendemos a metodologia, mas depois tivemos informática no semestre a seguir e ficámos tipo, vou fazer à mão para quê? Vou fazer no Zotero. Porque lá E está, nós ninguém- complementa-se muito. Começamos então com essa parte mais ou menos teórica E depois, e fazemos depois mesmo uma- com a cadeira prática. mais prática. Mas eu acho que a informática aplicada à história, acho que somos a única faculdade que Faculdade tem. que tem. Acho que Évora tem, mas acho que é como opcional, acho que é assim uma coisa. Sim. Agora, uma coisa que a FLU tem e a Nova não tem, pelo menos enquanto regime obrigatório, é paleografia diplomática. Eu tive para ligar. O grande cadeirão Um grande cadeirão, de história pelo na que eu posso FLU. dizer. Que divide opiniões. divide muitas opiniões. Pois, porque vocês também. Qual é que vocês dão? A moderna ou a. Medieval. Ou medieval. não. Acho Nós- que é as duas. nós Não, somos- não. Não, nós começamos na antiga, que é medieval. Sim, E depois nós há uma começamos- opcional que E é há uma moderna. opcional depois. Pois. Vocês começam com as chancelarias do. Ai, agora estou a Ai, Esteira. não me perguntes que eu já não Deve estar a dizer um mais nada. Peço desculpas, pessoal.
Acima de tudo, nós o que damos é o tipo de caligrafia e, acima de tudo, ver Dom Dinis. Dom Dinis. Yeah. E a transcrever. E aprender a transcrever os textos. Ou seja, aí é mesmo a cadeira prática. mesmo prática. Essa é a mesma prática. Imagina, tu tens uma parte teórica em que fazes um teste, em que despejas tudo o que sabes, mas tu também tens uma Que é a parte parte prática. diplomática. Que é a parte ok. Conhecer. diplomática. Conhecer da- um tipo da de matéria, documento. O tipo de letra, Sim. que... Imagina, eu lembro-me de ter no teste um excerto e tu tinhas de dizer o que era isto, o que era aquilo. Sim, nós a nossa poligrafia também dá-nos ali um... E depois Pois. temos. Sim, mas essa é a nossa A parte data. diplomática, certo? E Sim. depois nós temos a parte de poligrafia, que basicamente é um excerto de um documento e nós temos de ir transcrever aquilo Sim, tudo. igual a nós. Pronto. Só que connosco é opcional. Pois, eu lembro-me de estar no teste e o professor dizer assim, podem tentar copiar que vocês não vão conseguir. Mas eu sinto que num curso de História faria muito mais sentido ser obrigatório do que ser opcional. Porque tendo em conta, Não sei. ok, em contemporânea não tanto, mas para quem quiser seguir Para a parte da investigação da... investigação é uma Medieval. coisa essencial. Lá está. O facto de ser opcional na nova é bom porque permite se eu já sei que não quero ir para a investigação, quero fazer outra Não coisa, tem que ir para a poligrafia. escuso ter essa dor de cabeça. Essa é a única parte boa. Mas lá está. Será que em termos de formação não seria importante todos passarem por esse processo? Acho que é um bocado discutível também. É uma cadeira sem dúvida muito rica e acima de tudo, sim. Seria uma. Complementava o currículo, sem dúvida. Mas também temos que ser sinceros. Essa cadeira também depende de quem é o professor que a dá. Sim. É muito, Sim. muito isso. Nós não podemos dizer nada Exato. porque envolve docentes, Claro. Pronto. mas Não temos razões nenhuma de queixa. Sim, mas na nossa Poligrafia já é difícil. Graças a Deus tivemos um professor que tornou a poligrafia... eu acho que é mesmo essa questão, é a forma como tu dás. Se dás aquilo de uma forma fácil, ou seja, dinâmico, ou se dás aquilo de uma forma que só Cansadão. queres dormir e ir embora e já vai acabar. Nós não temos razão de queixa, porque eu acho que a seguir a informática foi mesmo foi pelo menos a minha, e a Laura também teve, foi a minha cadeira mais prática. Sim. Eu vou-vos ser sincero, eu estava em casa, não era capaz de olhar aquilo para nada. Eu tinha um livro que era o álbum de poligrafia, que ainda me lembro, vocês também devem ter utilizado. Eu olhava para aquilo, não percebia nada. Mas ia para as aulas, que o professor era outra coisa, mas lá está. Isso é daquelas típicas cadeiras que depende do docente que dá. Sim, acho que todas as cadeiras é assim. Acho que depende muito do docente que dá. Então, e vocês têm assim, alguma cadeira no vosso curso? Quando alguém, por exemplo, se vocês conhecessem alguém que dissesse que estava indeciso entre ir para a Nova ou para ir para a Flow e dizer não, vem para a Flow porque aqui nós temos esta cadeira e é assim que funciona e não sei o que, é muito fixe, o que é que vocês diriam? Imaginei, Obrigatório enquanto opcional. cadeiras não sei, mas sei que a FU tem um NEFU, portanto acho que já é. E nós também temos um Nós bom estamos núcleo. unidos, e agora, como é que fica? Fazemos galas, fazemos convívios, podcasts, boletins culturais. Pronto, nós vamos agora pôr em vigor uma revista, nós vamos... Vamos fazer uma conferência no dia 19 de março. Não sabemos se Quarta-feira. isto vai estar publicado por essa altura, mas fica aqui. Quem for, espero que goste. E quem não for, Volte para o ano. que perca, fica a perder. Mas haverá sim, outras oportunidades? Exato. Sobre cadeiras, eu vi que uma coisa nova que eu achei interessante é que as vossas cadeiras estão por séculos. Sim, E não... sim. Eu acho que, de certa forma, para mim, ia ser muito melhor se fosse por séculos, porque divide muito melhor. E os professores têm mais tempo, entre aspas, para dar aquilo de forma mais aprofundada. Vocês não dão mais por temáticas. Nós, basicamente, é sim. por épocas. Sim. Pronto. Mas ok, dão a época toda, não Toda. dividem por séculos. Exato. E vocês também fazem diferenciação entre história geral e história de Portugal? Sim. Também fazem, pois. Quando aparece História Moderna, Política e Cultura, é História Moderna tipo da Europa. Geral, na da geral. Europa. E depois tem a história moderna de Portugal. Portugal, em que dás todos os aspectos sociais, económicos,
políticos. Mas depois, por exemplo, como também temos ao mesmo tempo a cadeira de expansão e descobrimentos portugueses, é daquelas coisas que fica reservado para essa cadeira e então em Moderna de Portugal damos os restantes aspectos. Ou seja, quer dizer que a vossa avaliação é contínua, não tem exames nem nada disso. Nós só temos exames caso quiseres subir a nota. Dirias ou não? Exato. Sim. Ou então se tu chumbares. Ok. Não é exames finais. E Mas mesmo cá- assim, tipo, se não podes repetir se estiveres abaixo de 7. Sim, Ah, sim, sim, e sim. uma questão na full, malta, é que nós só podemos fazer 2 exames por ano. Nós não temos cá isso. Mesmo que sejam Sim, sim, melhorias. sim. Mesmo que seja melhoria. Isso é bem estranho. Nós só podemos fazer 2 exames por ano. E pagam? Imagina, se tu chumbares, não pagas. Mas se quiseres tipo, subir a Fazer nota, melhoria, paga. tens que pagar 15 euros. Ah, é mesmo É aqui. aqui também é assim. Ok. Mas é mau. Porque se tu chumbares a 2 cadeiras logo, Uhum. tu no segundo semestre, se tu chumbares, já não podes fazer exame. Pois. E eu acho que este regime tem que mudar. Aqui. Lutem. É uma luta da AFU. Nós estamos a lutar Então isso é geral mesmo para todos os cursos de... todos os cursos. Ok. Ou seja, a própria faculdade diz que os alunos só podem fazer 2 exames por ano. E tocando aí na faculdade, como é que é a história na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa? É um curso respeitado? Não é respeitado? Afirmam-se? Não se afirmam? Tem fama? Tem importância? Eu acho que sim. Acho que sim. Ok, ok. Qual é que é o que tem primeiro? Imagina, em termos de importância, eu diria história. Mas em termos de alunos, línguas, Literaturas e literatura e culturas. cultura. Porque são muito mais. Entram 200 Uhum. e nós somos 61. 61 por ano. Depois vocês são 61. Ok. E acham que esse número, 61 alunos, é benéfico? Não é benéfico? Vocês disseram que os professores tinham tempo para vocês, mas... Tempo, entre aspas. Há cadeiras em que nós somos muitos. Porque, para além dos alunos que têm de fazer a cadeira, porque é a cadeira do ano E há pronto. cadeiras que são transversais Há a cadeira, cursos. exato. Por exemplo, Tecnologia. cadeiras... não, por exemplo, nós não temos isso, mas, por exemplo, cadeiras de Moderna de Portugal e tudo isso podem estar, por exemplo, no curso de estudos portugueses também. E também tens a questão dos minors e dos sim, majors. E artes e Não, nós não humanidades. temos. E assim. Nós não temos, mas o curso de LLC tem minors e majors. E tu fizeres um minor em História ou major em História, tens de fazer um X de créditos, Sim. e então podes escolher qualquer cadeira que nós fazemos. Sim, nós cá temos minor. Sim, mas é só com... E que todos os cursos podem fazer, mas lá está, tens que obedecer a uma lista Um X de cadeiras. do respectivo curso que queres fazer o minor. Mas todos podem fazer. Mas pronto, como estava a dizer, para além de nós, de aqueles X de alunos que têm de fazer pronto, aquela cadeira, nós funcionamos por turnos, devido a essa questão. Porque há alunos que chamam a cadeira e têm de fazer, ou há alunos que querem mudar o seu plano de estudo e decidem fazer aquela cadeira mais cedo do que deviam fazer, ou mais tarde do que querem fazer. E então nós, numa cadeira, nós temos uma cadeira em que somos 80 ou mais. Sim, nós também temos cadeiras. E por falar nisso em cadeiras, vocês quantas cadeiras opcionais é que podem fazer? Quantas têm? Nós, no plano antigo, eram 7. No plano novo são 4. Nós somos 5. Sim, Não, só? não. São 5 opcionais livres E e depois 3 história. opcionais condicionadas à história. Sim. Sim, seja 8. Pois, essa questão que eu vi, vocês têm uma lista de cadeiras que têm de fazer, livres. Não, as livres, ou Sim. seja, vocês têm uma lista só para história, ou livre qualquer curso. É isso que o Nós Costa temos estava a dizer. 5 ok. que podes ir para, supostamente, podes ir para qualquer curso. Podes escolher qualquer curso da faculdade, não Sim, da sim, universidade, sim, sim. como vocês. Sim. E depois temos as 3 que são opcionais, mas de história. Por exemplo, ou temos poligrafia, é uma dessas, que é de história condicionada, a história dos fascismos, história das religiões, História cultural das mentalidades Idades. da época. pronto. Mas depois temos livros, por exemplo, eu estou agora em ideias políticas do século XIX, Eu estou a fazer de estudos portugueses. estudos portugueses, CPRI, muita Sim. malta aqui faz de E CPRI. aí que entra a possibilidade de fazer minor, nessas 5 cadeiras livres de qualquer curso, pode-se fazer o minor. Pronto. Pois, é que nós temos 7, mas é qualquer
curso. Uhum. Não temos nada de minors, majors. Ok. Há cursos em que são, Sim. mas o nosso não. Ok. Pronto. Pelo menos se Sabe- dá, nunca disseram. Pois. Portanto, Pois, mas aqui ainda já conhecemos bastante pessoas que fizeram a introdução, em ciências Sim. políticas e relações internacionais, tipo, até cá há bastante pessoas que acabam por fazer minor. E no caso do Erasmus, como é que na vossa faculdade funciona? Há muita gente que faz, se fazem, deixam, se têm que ficar cá mais um ano retidos, porque aqui costuma haver muito esse caso. Por causa Se terem disto que de fazer Portugal. mais um ano. imagina, era uma questão que eu queria muito, só que eu sinto que o curso de História não dá muito para fazer. Sim. Porque é muito, de certa forma, restrito. Imagina, acho que tu para fazeres Erasmus tens de ter cadeiras que, de certa forma, Sejam dão gerais. aquilo que nós temos de dar neste semestre e basta. Sinto que, pelo menos o curso de História, não sei, tipo, eu não conheço ninguém que fez a História, Uhum. mas eu conheço pessoas de cursos mais gerais Tenham que feito, fazem. sim. Agora, a História eu não conheço. Eu acho que a história em relação a Erasmus tens a licenciatura feita a partir de mestrados e doutoramentos. Exato. E bem se vê, as pessoas vão fazer Sim, doutoramentos e até mesmo mestrados no exterior. no exterior, muito lá fora. Pois, mas então é o mesmo problema que nós. Se quisermos fazer Erasmus, vamos ter que ficar provavelmente mais um ano a fazer uma ou duas cadeiras que ficam por trás, porque não há equivalência. Ok, prontos. É sofrer. Mas as vossas vagas tendem a aumentar ou a diminuir? Este Acho ano, que por tem exemplo, estados. diminuiu, perdão, porque foi o ano passado, há 2 anos, que eram 67, agora são 61, portanto, mas a oscilação não é assim particularmente significativa. Fica sempre nesta casa, mais ou menos. E eu agora quero fazer uma questão que é porquê que a média na nova é mais alta do que na full? Isso é uma pergunta que vocês têm de fazer a vocês próprios. Porque vocês repararem, para a média sempre... Vá, também temos que ser sinceros. As médias tendem sempre a mudar. Mas se formos a fazer contas, acho que a média da nova costuma ser sempre mais alta. É sempre mais E fora que a malta da Universidade do Porto gosta de dizer que eles é que têm a média mais alta. Mas porquê que eles têm a média mais alta? Porque os exames deles contam menos. Na altura contavam menos, que eu lembro. Pelo menos quando eu entrei, os exames deles era 40%. Nós aqui na Nova é 50%, vocês também é 50%. E a média interna deles era 60%. Pois, 60%. Pronto. Ok. Em relação à Nova ter a média mais alta. Isso aí Mas vocês vocês já... também têm menos vagas. Menos 20 pessoas para contar. Menos 20 pessoas para Sim, contar. isso também tem esse peso. Mas eu acho que também tem a ver com... Como é que eu ia dizer? É a Nova. É aquela coisa de... Tem outro tipo de prestígio. Tem já por si tem só. outro prestígio. E eu acho que também vou ser muito sincera. Pelo menos para mim, uma das coisas que também me fez ficar logo. Eu tinha média para entrar em qualquer uma das universidades que fosse. Mas uma das coisas que me fez ficar, vou para a Nova e não para a Clássica, porque decidi que vinha para Lisboa, porque eu não sou de cá, foi o site. Porque o vosso Sim. site é uma confusão. Às vezes a parte... Sim, nós a parte de Uma comunicação confusão. também, a nossa faculdade... E nós somos particularmente parciais, porque, nomeadamente, nós achamos muito mais fácil encontrar as nossas opcionais e a listagem das nossas cadeiras do que propriamente da vossa. Sim, nós tivemos de estar à procura. Da nossa? A sério? Ai, a nossa Mas está o nosso toda... site é a nossa- super olha, a intuitivo. nossa está lá. Horários, unidades curriculares, Não foi tão docentes... Não foi tão intuitivo. Imagina, eu gostei da parte dos docentes, porque a nossa não apresenta Hoje apresento. todos os docentes. Nós temos que ir a um PDF com 50 e tal páginas, com todas as cadeiras, pesquisar, ir para baixo, ver onde é que estão as nossas e ver os turnos e os docentes e isso. E mesmo assim tens de estar na internet a pesquisar quem é que é o docente. Há sempre aquela questão, porque o docente vou, acho que é mais pelo horário. Este horário é mais cedo, este horário é Mas mais estão tarde. pela reputação. Sim, pela reputação. Mas, porque na questão do site, agora o site do Núcleo de História, o vosso, Sim. como surgiu, quando surgiu? É que eu vi Sim. que vocês surgiram em 2018, ou seja, Sim. eu já tenho uns 6, 7 anos, para aí. Sim. Foi em maio, acho Sim, eu. foi em 23 de maio. Ou seja, já tenho aqui uma base estável. Lá está, este núcleo já foi criado há bastante tempo. Vamos fazer anos agora em maio outra vez. Em relação ao site, foi criado, se não me engano, em 2021, pelo mandato de 2020, 2021 ou 2021, 2022. Já foi algo feito, deixaram-nos para a posterioridade e nós agora vamos acrescentando coisas. Lá está, o que fizer sentido. Mas é um site fácil de criar e qualquer pessoa pode ter, mesmo na Wix, e há outros sites. Nós usamos o WordPress, mas
é fácil. Ou se e não vêm para a aconselho. Nova a ter informática aplicada à história Também, e aprendem também, a fazer também. um Mas site. aquilo é um bocado difícil, mas assim que percebem a mexer na plataforma torna-se fácil de fazerem. É que houve um debate, pronto, quando nós estivemos em listas se o NET teria um site ou não. Foi toda uma questão e há a questão de se as pessoas veem, se as pessoas não veem, se é útil, se não é útil. Porque agora com os Instagrams e com os Facebooks e com isso tudo, as pessoas se calhar já não pesquisam muito mais na internet e vão eu quero ver isto, se calhar eu estou no Insta, vou ver. Sim. Pois lá está, nós não usamos o site como a nossa principal fonte. Aliás, não metemos ali lá assim tanta coisa. Mas o site é-vos útil caso vocês queiram criar como se fosse uma espécie de arquivo, que é o que nós te ensinamos a fazer. Ou seja, por exemplo, a nossa revista, que é o Boletim Cultural, metemos o PDF lá sempre. Ou seja, nós no Insta metemos os previews. E depois dizemos, o texto completo está em PDF no site. E quem quiser vai lá, baixa e vê no computador, no telemóvel e assim. E atas de reuniões que tenhamos também metemos lá. Fotografias, visitas guiadas metemos lá. Tipo, vamos tentar criar uma espécie de arquivo. E depois o objetivo é que todos os mandatos que venham a seguir vão fazendo e que fique mesmo o arquivo do núcleo do estudante de História, tipo tudo o que já aconteceu, que está naquele site. É isso. Portanto, eu acho que faz sentido um núcleo de estudantes ter esse tipo de plataforma que seja uma coisa assim palpável. Ainda por cima de história, sendo de Sim, história estamos sim. sempre ligados aos arquivos. Para ver o por que isso. é o trabalho do núcleo. Portanto, Fica uma questão para a prosperidade. Mas por falarem nisso do vosso núcleo em si, como é que funciona então o vosso núcleo em si? Já vi que vocês têm presidentes ou diretores ou... Portanto, o nosso núcleo é composto por 15 pessoas, 3 diretores, 2 vogais, que fazem parte da direção. Depois, na mesa da Assembleia, nós temos o primeiro e segundo secretário e 2 suplentes e a presidente da mesa. E depois, dentro do fiscal, temos o primeiro e segundo conselheiros do fiscal, 2 suplentes e o tesoureiro. Pronto. Ok. E depois, para além disso, o núcleo tem 4 departamentos neste momento. Tem o departamento de comunicação e imagem, do qual a Beatriz é uma das coordenadoras. Temos o de relações públicas, temos também o recreativo e logístico, do qual eu sou coordenadora, E uma o das científico? coordenadoras. E o científico, que o científico é reservado apenas a mestrandos e doutorandos. Ok. Não, Sim. isso o nosso é... É só é licenciatura. livre. Também Sim. podes ter licenciatura. Atualmente é só Sim. estudantes de licenciatura. Neste nosso mandato, nós o que estamos a fazer é, pronto, os mestrandos e doutorandos têm uma espécie de mentoria, exatamente, da qual basicamente eles basicamente ficam com alguém e tipo pedem pequenos trabalhos, publicações, que depois são publicadas no Instagram, e basicamente é este acompanhamento e trabalho de investigação e partilha entre mestrandos e doutorandos e depois os licenciandos. E a própria faculdade em si, nós estamos a falar da importância que a história tinha. A faculdade em si, como os cursos estão-se bem uns com os outros, há rivalidades, praxes... Ok, a questão da praxe. É toda uma questão de um calouro que pergunta: bem, se eu for para a praxe, se calhar faço mais amigos, malta. Não é assim. Podes ir para a praxe e não estar bem com as pessoas. Podes ir para a praxe e não gostar. Podes ir para a praxe e achar que faltar não é para ti. Então, pera, já vimos que temos aqui umas grandes negacionistas da Temos praxe. Mas como é que funciona, afinal de contas, a vossa praxe? Imagina, tu não foste para a praxe? Eu fui só o primeiro dia, portanto. E porquê é que no primeiro dia desististe? Eu fui lá o primeiro dia, não foi particularmente um ambiente que eu gostasse, pronto, então simplesmente... Mas não gostaste em que, tipo, como é que é a vossa praxe? Abusiva, não abusiva? Eu diria que no primeiro dia não era abusiva, mas foi aquela coisa, o primeiro dia foi, não gostei particularmente, mas vamos ver o que é que eu vou ver nos próximos dias. E depois, ao longo da primeira e segunda semana, a quantidade de gente com massa, farinha, ovos, E polpa de tomate. polpa de tomate. E para além disso, há uma questão que é muito importante, que a nossa faculdade é anti-praxe. Ou seja, a faculdade não apoia a praxe, é contra a praxe, e a praxe é vista como uma atividade extracurricular. Ou seja, tem de ser feita fora Desvinculada do da recinto. faculdade.
Mas podem ir trajados ou não? Sim, Podemos. sim. E pronto, imagina, eu fui à praxe, fui durante uns dias, só que aquela questão é que a praxe dura uma semana. Dura aquela semana toda, que é a primeira semana de aulas, que a meu ver é uma semana importante, que é para conhecer os docentes, os colegas e isso tudo. E depois tens dias que os doutores marcam com vocês para vocês terem a Fazer as praxe. atividades. A praxe costuma ser o dia todo, ou seja, quem quer ir tem de faltar o dia todo às aulas. E pronto, eu como não sou pessoa de faltar, gosto de ir às aulas, não sei o quê. E a vossa praxe é só história ou têm outros cursos? Na nossa praxe, nós temos pessoal de arqueologia, tínhamos pessoal de artes e humanidades. Porque aquilo não funciona com curso, é uma comissão. E se tu não gostar da tua praxe, podes ir para outra. Acho que é assim. Pelo menos foi isso que... Nós cá a nossa praxe é história e depois nós, como somos muito boas pessoas, Acolhemos. encolhemos, nomeadamente filosofia, Temos algumas história da pessoas arte, de estudos portugueses. Mas essas são exceções. Sim, são exceções. Acolhemos Sim, filosofia nós também porque não vemos tem, as mesmas. não tem praxe. Mas pronto, na nossa não há nada disso de Não, nós por acaso... desperdício alimentar, Não, nós faltar às muito, aulas. muito pelo contrário. Não, Isso não. não há rigorosamente nada desse tipo de coisa. Sim. A nossa praxe eu costumo dizer muito que é uma praxe social. Uma praxe social. Social. Costumo dizer que sim, é uma praxe É social. um termo. Sabem porquê que é uma praxe social? Porque é assim, não há cá... essas coisas não existem. Isso é aberta por um lado, é fechada por outro. Tipo, não há aquela relação de... Na praxe eu sou doutora e tu és calor. Tipo, não há Não, isso. não. Isso, haver, há distanciamento. Há os a tal títulos... hierarquia. Eu, sim. enquanto trajada, vou ser diferente de um calor, mas não há tal coisa de olhos no chão e tens que me Não, chamar digníssima doutora, isso não sei o nós que não. das quantas. Não, é... Mas também... Somos colegas Exato. e eu estou trajada. E É cada diferente. trajado tem a sua personalidade. Sim, mas tal como no vosso curso, aqui também quem não fizer parte da praxe tem outras formas de se incluir, nomeadamente o núcleo de história e a associação de estudantes e outras coisas que a faculdade, Também. as tunas também, que vão, prontos, mobilizando. Pois eu sinto, imagina, nós temos lá na faculdade, que é o programa de mentoria, e uma das questões que me levantaram muitas vezes é: se eu não for para a praxe, posso ter padrinhos Madrinha. e isso tudo. E A resposta é sim, podes. podes. É o seguinte, Podes eu testar a tenho... capa. Todos esses textos que são completamente válidos quando estamos a Sim. entrar no mundo desconhecido, sim. E acima de tudo quando temos algo como realidade, porque a verdade é o traje está, ou pelo menos tem sido inerentemente associado à praxe ou então às atividades das tunas e tudo isso. Precisamos de começar a desconstruir um bocado esta ideia e realmente assegurar que sim, as pessoas podem e esclarecer as dúvidas quantas vezes for Sim, necessário. imagina, eu por acaso nunca ouvi nem nada disso, mas há docentes que quando veem pessoas com traje acham que é da praxe. Sim, nós também temos Nós isso. também temos casos de que não, Não, e gostam. mesmo casos de colegas, nomeadamente uma das pessoas com quem partilhamos o mandato, achou que, por eu há uns tempos estar trajada, que eu fazia parte da praxe, quando não faço. E depois, então tu não estás na praxe, mas Não, gostas mas de se trajo. trajar. Sim. E tens tipo dias... Toda a quinta-feira. Ah, Se não tiver a chover Ih, não torrencialmente. Eu comprei o traje e só usei-o 2 vezes. Foi no... Pensar no capa. Exatamente. Pronto. E no dia Em que tomamos posse. em que nós tomamos posse. Ou seja, 120€ por 2 vezes. Não, Não, sei se... Sai o vão sinal ser- para passar. Vai, Vão o ser sinal pelo menos para 3. pensar. Vão ser pelo menos 3. Vais fazer questão de o levar quando for a benção das fitas, não é? 3 vezes. Mas em relação a cadeiras, vocês acham mais alguma coisa estranha entre as nossas faculdades? As vossas cadeiras, devo dizer, que são extremamente específicas e interessantes, vindo de alguém que quer fazer contemporânea. Vocês oferecerem História da Guerra Fria, História dos Fascismos, é tão, mas está interessante. Acho que a Leonor está-se a converter para a nossa. Bora, como é que podes ir à vontade. As vossas opcionais, deem-me exemplos de opcionais que vocês podem ter. Francês, italiano. Mas isso não é propriamente no contexto de história. Mas Não, temos a introdução à questão é museologia, que- por exemplo. Sim. Temos paleografia diplomática no contexto moderno como opcional. Temos guerras e reconstruções, por exemplo, no contexto contemporâneo. A questão é que, imagina, no próprio site Mas são mais não há gerais. nada que diz que Lá está o site, estás a ver?
Gente, tu, quando estás a escolher, tu não sabes o que escolher. Por muito que pesquises, por muito que... esta cadeira é interessante, mas não tem vagas. Pois, aqui não costumava muito E salientar uma coisa que nós temos, e vocês não têm. Nós temos mestrado em História Militar. Nós temos cadeiras de História Militar. Nós também temos a história da guerra. Não, nós temos História Militar da Antiguidade, História Militar Medieval, por exemplo. Mas obrigatórias? Mas temos as contemporâneas que tu querias, estás a ver? Pronto. Mas obrigatórias ou opcionais? Não, são opcionais. História da Marinha, por exemplo, também como opcionais. Mas sim, eu acho que é muita questão de uma pessoa, quando está a escolher, não sabe o que escolher. Então nós escolhemos, como eu disse, francês, italiano, porque nós não sabemos o que Mas escolher. vocês não perguntam a colegas vossos, mais velhos? Sim, mas lá está, tipo, se nós quisermos uma cadeira, é muito em função das vagas e o professor depois pode-se recusar a aceitar-nos. Pois, portanto fica complicado. Portanto aí nesse aspecto, Então, Full 091. tu, Leonor... e outras coisas. São sites que elas também falam. Mas tu, Leonor, em relação às cadeiras, vocês contemporâneo não é assim muito... Eu diria que nós não temos cadeiras tão específicas como vocês. Pronto. Mas são muito interessantes, sem dúvida. Só de olhar para elas. Acho que eras capaz, só devia fazer Sim. 2 cadeiras. Só 2 cadeiras por causa disto, sem dúvida. História dos fascismos vale imensa pena. É uma cadeira assim que toda a gente... Sim, é com quase professor toda a gente conceituado está em também. história, que toda Em a relação, gente faz. exato, em relação a isso de professores conceituados, vocês, quem é que são os vossos grandes nomes? Sim. Quando vocês querem dar assim orgulho... Exato. Assim. Nuno Simas Rodrigues. O diretor do curso de História. Diria também O nosso grande, que é o José... o teu que tu tens! o Damião O Damião Rodrigues. Eu pensava que vocês iam falar do vosso professor. Eu não sei se é professor dela. E o André Simões. Exato. Eu tenho aula com ele. sim. Isso é Grande por acaso aula. uma coisa que eu Não, orgulho aí de eu fico com vocês. inveja. Eu fico com Sim, inveja. fico com inveja. Epá, vocês têm uma bruta professora, pelo menos no É um grande TikTok. professor. Sim. E somos E ela fala de 200. experiência. Somos 200 pessoas Pois, que pois, estão pois. naquele E ele aceita projeto. todos. E ele aceita todos. É um querido. Eu levo uma caneta especial para assinar e aceita todos. Nunca diz que não. Ok, ok. Qual é que é a cadeira? Roma. Vida cotidiana cotidiana. na Grécia e na E Roma. Roma Antiga. Sim. E na Roma. É muito interessante. Ouves coisas que nunca pensavas ouvir. Pois lá está. E nós aqui não temos. Sim, nós. O que eu sinto, assim, tentando ser o mais imparcial possível, é que eu diria que a nova tem um tipo de especialização mais para certas áreas e a clássica... Sim. Mas atenção que esta cadeira não é uma cadeira de História, é uma cadeira de Estudos Clássicos. Sim. Ok, pronto. Pois vocês têm muito isso à base dos clássicos. Sim. Pois, mas eu sinto que vocês são muito mais antiguidades, Sim. têm muito mais oferta de antiguidades e de mundo clássico do que nós. Mas é medieval para cima. Nós é muito contemporâneo. Sim, A nossa faculdade é contemporânea. Mas também lá estava ligado aos valores de cada faculdade. Nós aqui somos uma faculdade de valores de Abril. Nós também. Imagina, eu estou na AE e nós defendemos 100% um regime que nós não temos de pagar 700 euros ao ano. Um regime em que nós tínhamos aulas vagas, que tínhamos uma cantina onde comer, que tínhamos um horário. É que nós não temos horários para comer. Pois nós também. Isso é uma coisa. Isso é impensável. Tu consegues estar. Imagina, se tu puseres tudo seguido, consegues estar 5 horas sem comer. As vossas aulas têm duração de 2 horas? Uma hora De e uma hora e meia. meia. É duas. E os professores cumprem? Deixam-vos sempre sair às horas? Ou... Depende do docente. Depende. Nós é Às duas, vezes mas temos temos um sorte. prazo de 15 minutos. Às vezes temos sorte de sairmos tipo 5 minutos antes, Sim. outras vezes saímos à hora, outras Sim. vezes saímos depois da hora. Um bocadinho depois, pronto. Mas nós temos bastante professores que o relógio é facultativo E só essa questão das 2 horas, acham que é Elas favorável? não são bem duas São 1 hora horas. e 45. Exato, mas oficialmente Oficialmente são 2 horas. Isso já tem de professor para professor e de ética. De ética. Sim. Deixar aqui uma coisa clara, que aulas de 2 horas nós temos, mas no contexto de seminários. Sim, Tipo só mestrados. é mestrado. Agora, nós Licenciatura, não não temos. E vocês têm 2 vezes por semana Sim. e é 1 hora E meia. Mas acaba por ser mais ou E a menos vossa nosso. semana? É de semana de 4 dias ou é de 5? Depende de como nós colocamos Depende das as opções cadeiras. livres, depende do plano de estudos, depende dos turnos. E também uma outra coisa, porque se fizermos línguas, o provável é termos, 2 vezes na semana,
mas, por exemplo, um dia temos 3 horas e no outro dia temos 1h30, portanto, tecnicamente um Depende tempo a da mais. língua. Eu fiz latim e eu tive assim. Latim! Fez latim? Nós aqui, por Latim. acaso, línguas não... Não. Não Só é- a menos que se faça por É opcional. as tais opcionais Mas livres. não, ninguém fica muito interessado em fazer línguas. Pronto. E em relação ao núcleo, ainda vamos falar também um bocado mais do núcleo. Vocês, a parte do núcleo, vocês ainda estão muito nos primórdios? Sim. É isso é que eu não cheguei a perceber. É o segundo mandato. Exato, o NEFO foi fundado. Imagina, nós aprovámos os estatutos em abril de 2023 e em outubro desse ano, foi quando eu entrei, houve pela primeira vez listas. Quem ganhou foi a lista I, que é a lista que esteve vigente até outubro de 2024, Nós tomamos posse. quando nós tomámos posse, e pronto, agora Portanto, é o segundo ano de é o segundo ano de. Exatamente. Uma coisa que nós reparámos é que vocês parecem ter uma relação muito mais estreita com a própria faculdade, ou seja, têm mais colaborativo, colaborações e assim mesmo, esse tal projeto das mentorias parece-me muito mais contacto próximo nós que isso nós não também temos. Nós temos mentorias, mas lá está, não é algo que é incentivado pelo núcleo de história através de ordens da faculdade, estás a perceber? Nós, Imagina, e vocês- são coisas distintas, projetos distintos, mas, por exemplo, o programa de mentoria, nós temos 17 cursos na faculdade, só creio Sim, que é apenas o de É que, estudos, imagina, o nós no curso de estudos núcleo clássicos temos. é o único que não tem projeto de mentoria. Sim. É um Pronto. curso muito pequeno. Mas no início, quando basicamente sai a listagem de quem entrou, é-nos atribuído, pronto, já há o trabalho de ver a candidatura de mentores e tudo isso. Depois há os guias que supervisionam o trabalho dos mentores e basicamente a cada par de mentores é atribuído um conjunto de nomes que entraram e depois o objetivo é os mentores de alguma forma mandarem mensagem ou entrarem em contacto precisamente para fazerem o acompanhamento ao longo do primeiro semestre do primeiro ano deles para, pronto, saberem onde é que estão as coisas, sentirem-se mais integrados e, pronto, dentro da medida dos possíveis, dar os conselhos que nós gostámos de ouvir quando foi o nosso primeiro ano. Sim, sem dúvida. É que imagina, nós no núcleo temos uma mentoria, só que é uma mentoria científica, Sim, em que nós no DC, que é o departamento científico, nós damos esse apoio. Agora, enquanto curso, nós temos a mentoria de História, em que, lá está, é-nos atribuído 4 ou 5 cabos e nós vamos tentando conversar com eles, nós tentamos almoçar com Almoçar. eles. Porque esta questão, como eles entram já com tanta informação, depois é aquele dilema de se calhar isto não é para mim, lá está, quero ir mais para a praxe porque é assim que eu quero, ou então eu simplesmente não quero estar em contacto com vocês, ou seja, é um processo complicado, porque nós enquanto mentores, nós queremos ajudar e nós queremos fazer, mas depois não há mas às vezes tanta mas também é procura. sentir que eles pronto, chegam e estão cheios daquela emoção, não sabem ao certo tipo para onde ir, querem lidar com as cadeiras, querem lidar com as coisas e às vezes Sim, é tanta coisa que às vezes uma Exato. pessoa perde. Nós, essa mentoria que vocês falam, nós apesar de tudo também a temos, só que ela é mais vocacionada pela parte da faculdade, Da em si. faculdade. Sim. Em relação a isso, das partilhas de apontamentos e como é que são as pessoas, como é que não são, isso nós já fazemos muito mais em contexto de praxe Mas também do núcleo. e do núcleo, mas É isso é uma sobretudo colaboração. a praxe. Porque há aquela coisa do padrinho envia os apontamentos ao afilhado, Sim. há muito isso. Mas As também- drives, as nossas famosas drives. Mas a drive é do núcleo, não é da Sim, praxe. há a drive do núcleo, mas o núcleo tem a sua drive, que é onde está muita informação. Mas depois também, já em contexto de Há praxe, esse trabalho de Sim. cada padrinho, cada madrinha envia a sua drive e também depois partilha com outros calores que queiram. Nós é mais em relação a isso. Nós na FU temos a drive da AFU, que é a própria AE, faz a sua própria drive, que é com todas as cadeiras, todos os cursos. É um bocado de confusão, mas nós estamos em progresso. E pronto, o núcleo neste momento não tem, estamos em construção, estamos a recolher apontamentos e isso tudo para se avançar. Mas sim, é. E em relação ainda aí aos apontamentos, vocês é na descontra ou gostam de Como enganar-se é uns que é aos outros? Sim, o espírito entre O espírito. colegas. Imagina, Muito competitivo.
Nós Sim. temos uma Não, colega incrível. Ela faz os resumos e ela tem uma... Não é uma drive, é um Notion, onde coloca. E então, aquelas pessoas que não tiram apontamentos vão lá ver. E ela é incrível nisso. Acho que sabes de quem é que eu estou a falar. Sim, nós também É. temos assim, pessoas. E é incrível, juro-te. Ela, imagina, também não é aproveitar, só que os resumos dela são muito bons. E então, se os nossos não estão completos, vamos ver aos dela. E Sim. ela é um anjo. Mas sim, no contexto de sala de aula, talvez haja uma certa competitividade. Sinto que há sempre. Pois, mas isso em relação ao núcleo, então ainda estão a construir-se, ainda estão a consolidar-se, digamos assim. Por isso já sabem, aqui o núcleo de história está sempre... O núcleo velho, o o nicho. núcleo sábio. Aprendam aqui com... Já viram? Até que tem que ser a nova a ensinar-vos a vocês velhos. Isso é que é o mais engraçado. Por isso, uma coisa que nós queremos já dizer, e falo em nome da Laura e falo em nome dos restantes membros, que é, nós estamos sempre disponíveis para parcerias. E assim, ainda por cima, é por história, que é nosso amor, digamos assim, que é em comum por todos, nós estamos sempre disponíveis. Quer seja festas, quer seja galas, quer ser iniciativas, até merchandising, nós estamos sempre disponíveis e já sabem, já temos o podcast, por exemplo, uma coisa que vocês ainda não têm. Mas lá está. Sinto que estás a dar-nos shaming. Não, mas uma coisa que eu acho que é comum também a todos, que é, depois de acabado a licenciatura de História, há sempre aquela dificuldade, ou vou para a investigação, ou vou para o ensino, ou vou para outra área totalmente diferente. É grande questão. Esta sim é que é a grande questão. E essa é a questão que nós gostaríamos de saber, é, vocês no vosso meio, o que é que vocês ouvem? Os vossos colegas pensam desistir? Há o ensino? Há a investigação? Ou seja, quais são as dificuldades? No geral, há muita ideia de prosseguir para um mestrado. Pronto. O maior problema seria o facto do mestrado, por exemplo, no ensino da história, ter apenas 15, 20 vagas, Pois, não nós mais do também que isso. Sim. É um número bastante reduzido. Eu acho que dado o contexto em que nós vivemos, que há falta de docentes, nós precisamos de mais vagas. Sim, sem dúvida. Devia ser uma das nossas próximas lutas, precisamente. Não, é que agora parece que os professores, parece que viraram médicos, parece que também têm vagas, Não é? bué poucas vagas. Está ridículo, mas pronto. Sim. Apesar do que é que a nossa faculdade diz em relação às poucas vagas, Diz que há poucos docentes. nós, por acaso, o nosso último podcast foi sobre o mestrado em ensino e comparámos justamente o mestrado em ensino da nova com a da clássica e com Imagina, aulas sem a mestrado. FU não tem. É uma É parceria Instituto com o de Investigação. Instituto Sim, de... lá está. Exatamente. E aquilo que nos disseram foi que nós temos poucas vagas porque se tivermos mais não vamos ter qualidade no ensino. Já não há. Os professores... Bomba! Já não. Lançou e fugiu. Pois lá está. Foi a explicação que nos deram, o que faz sentido, mas é preciso. Não deve ser usado como desculpa, deve ser algo a melhorar. Porque é preciso. Acho que nós precisamos de mais professores e precisamos de mais professores urgentemente, Sim. dado que há tantos alunos que não têm, que estão meses à professora a precisar de um professor. Imagina isto, tu estiveres no 12º ano em que tu não tens um professor de história, por exemplo, tens exame em junho. Sim. Tantos meses sem um professor. Exato, e fora que se hoje em dia já com a licenciatura podes ir dar aulas, mas vais como técnico superior, não vais como docente. Sempre acho que tens. Acho que Sim. para ser professor demoras uns 3 ou 4 anos para Pronto. subir, ou assim, não sei. Mas sim, estavam a falar de que há essa ideia de Exato. serem professores e depois. No geral, prosseguir o mestrado é uma ideia que está na mente da maioria, mas é o seguinte, acho que a maioria também, porque eu lembro-me, por exemplo, da nossa primeira aula de métodos, em que perguntaram o que é que nós queríamos seguir, investigação e ensino. A maioria respondeu ensino, exceções, por exemplo, no contexto de museologia, houve pessoas a responderem. Mas eu acho que museologia não há na FU. Mas Acho que há na nova. Na nova Na pouca nova. gente, sim, mas estavam a perguntar sim. precisamente o interesse, mas pouca gente para a investigação. Pelo menos foi. Imagina, a questão é, tu só descobres aquilo que tu queres ao longo do curso. Exato. Tu entras com uma ideia de, eu vou para ensino, eu E quero ser depois- professor, e depois tu descobres.
E se gosto desta área, eu quero seguir antiga, eu quero seguir moderna. E a verdade é que a faculdade oferece desses mestrados, normalmente, não sei quantas vagas há, mas pelo que eu conheço toda a 50. gente, acho que entra Sim. sem algum problema algum. E sim, acho que tens vários mestrados. Mestrado em História são 50. Depois tens outros, tipo, mais específicos. Pronto. Mas esses são menos. Mas sim, acho que há sempre a ideia de seguir em frente investigação. Sim. e querer mais do que A licenciatura. um discurso. Sim. E vocês sentem que para quem quer fazer investigação, que na FLUL há assim apoios a quem quer, seja com unidades de investigação? Acho que enfim. tens o. Imagina, tu tens o Centro de História, Uhum. que, parecendo que não, é uma grande ajuda. E por falar nisso, o Núcleo de História faz Faz uma colaboração. bolsa, Sim, exato, sim, sim. faz uma parceria em termos de voluntariado, em que nós com o Centro de História abrimos vagas por semestre ou por ano, não tenho bem noção disso, já não está em mente, mas são pessoas que vão para o Centro de História e que vão para cada área para a qual querem. E pronto, para além do Centro de História, acho que as bolsas, também temos isso, só que também não estou muito a par, porque não sei muito sobre isso. E ainda voltando dentro do plano de estudo, vocês têm a opção de estágio? De poder estagiar e conta como cadeira? No contexto de licenciatura, não. A nova tem. E voluntariado também não? E voluntariado. Isso temos. Sim, mas o Não, mas no voluntariado como contexto de carreira. cadeira. Exato. Ok, Curricular. pronto, lá está. Acho que não. Nós temos. Mais um ponto para nós. Mais um ponto para nós, exatamente. Estamos a brincar. Mas a sério, não tem a opção de fazer estágio curricular dentro da Não. licenciatura? Temos no Só contexto do ensino. segundo ano de mestrado, estágio. Ok. Nos outros Sim, mestrado em ensino faz estágio, sim. Mas ok, eu pensava que por acaso todos os cursos pudessem fazer estágio curricular. Ok. Não, acho que é mestrado. Isso é uma grande perda em parte da vossa faculdade, deixem que eu vos diga, porque é mesmo uma coisa bastante enriquecedora a se fazer. Exato, e no geral da própria faculdade também publicita voluntariados, projetos. Sim, nós temos, acho que não sei quando é que é, mas costuma haver uma feira com as várias entidades com qual a faculdade faz essa ponte. E também nos dias abertos, a própria faculdade tem uma hora em que tu te inscreves e vai um grupo de pessoas a um sítio onde te fazem e explicam o que é que tu podes fazer, a que horas, isso tudo. Nós aqui é os embaixadores Sim. que fazemos também muito é isso. isso. Vamos à Futurália, eu e a Lara somos. Vamos à Futurália, Acho dia que de abertos. escolas, sim. A própria faculdade pergunta-nos se nós queremos participar em campanhas, vídeos para a faculdade, Pois é, isso uma data que- de fotografia. Há na FU também, que é um voluntariado de curta duração, em que tu te candidatas e tu és como é embaixador da FU. Sim, nós é embaixador. E para além disso, depois também temos voluntariados que de vez em quando as pessoas mandam. Eu lembro-me que Sim. no meu primeiro ano fiz o de Informática Aplicada, o da área Sim. Anual Invent, e que fiz também agora, já nem sei Dias se da foi, Idade os Média. Dias da Idade Média. Sim. Lá está que os nossos centros de investigação vão fazendo e às vezes chamam as pessoas da licenciatura para fazerem voluntariado e é sempre algo que se pode meter no currículo, etc, Exato. etc. Mas pronto, mas então quer dizer que vocês também não têm a opção, dentro da vossa licenciatura, de fazer uma unidade de investigação a contar como uma cadeira? Não. Ok. Nós aqui temos a possibilidade conta como se fosse uma opcional, em que ou no CHAM ou no IEM, que é o Sim, nós temos vários Unidade de institutos. Investigação, em que tu ficas integrada num projeto de investigação que já está a decorrer, ajudas na catalogação, transcrição de coisas, estás a fazer ali tipo uma parte da investigação e é ótimo para quem quer seguir investigação, fica a saber como é que funciona e conta como uma cadeira. Portanto, sim. E o vosso pessoal, o pessoal de História, é aqui da zona de Lisboa, é fora de É muito Lisboa? deslocados. Alguns. São mais ou menos de onde? Tens pessoas de todo o país. Tens Tens pessoas pessoas da Madeira, tens pessoas das dos Açores, Açores, tens do Algarve. do Norte. Sim. É variado. Ok. Se agora vocês voltassem novamente ao acesso ao ensino superior, Ai, que
Pesadelo. Primeiro, escolhiam a Mantinham mesma a mesma escolha. licenciatura. E segundo, escolhiam a mesma faculdade. Imagina que eu, na minha altura, Ou seja, há 2 anos, há 2 anos, está no segundo ano. eu pesquisei diferenças entre Nova e a FU. Resultados. Zero. Sim. Eu debati-me com o mesmo problema. Vídeos, podcasts, Nada. Isto vai ser o primeiro. Isto vai ser o Isto primeiro. vai ser aqui para tirar as dúvidas todas. Mas não, imagina, se este podcast tivesse ouvido na minha altura, há 2 anos atrás, acho que ia ficar muito mais esclarecida. Mas Foi positivamente ou negativamente? Exato. Vá, somos história, gostamos de sinceridade. Sem pressão, não precisam de dizer aqui. As pessoas que Eu gosto escreveram muito da ótimo. casa, gosto muito da minha casa. Não sei, acho que não trocava nada. As pessoas que eu conheci, as próprias vivências, as que, não sei, acho que formam de uma pessoa. Uhum. E não sei, eu desde que entrei eu descobri um mundo. Descobri que há uma AE e o que é que a AE faz e o que é que vota. Descobri as tunas, descobri pessoas incríveis, descobri o Né. Acho que não trocava nada. E tu, Leonor? Eu não trancava também. Conheci pessoas maravilhosas ao longo destes apenas 2 anos e, acima de tudo, eu diria que o teu ar conhecedor. Mas, e acima de tudo, acho que temos docentes muito bons e muito capazes e, sinceramente, houve cadeiras que foi um prazer ter Sim. mesmo aqueles semestres todos com essas Com esses muita dor de professores. cabeça, mas vale sempre a pena. Sim. Mas lá está, a questão é nova clássica. É sempre ou a nova fica em primeiro e a FU fica em segundo, ou a FU fica em primeiro e a nova fica em segundo. E E acima é de sempre a tudo questão da média. ter em mente que as experiências, sim senhora, vivemos quer numa, quer noutra. São sempre Mas diferentes. Acima de tudo, nós já experimentámos parte das nossas, obviamente haverão de vir mais, mas nós já experimentámos as nossas e é por isso que nós dizemos que não mudaríamos a casa. Claro. E você já agora? Eu não me Eu arrependo também não- rigorosamente não- nada. não E olha nota que eu vim nada. assim parar Sim. aqui assim semanalmente, por isso. Mas eu vou dizer aqui, eu sinto que às vezes há coisas que eu antes de entrar ficava tipo, não, na nova é que é tudo e é tudo bom e não há. Eu pensava que vinha para aqui e não ia achar nenhum defeito e nada. E depois é que eu fico, se calhar há coisas que aposto que noutros sítios talvez façam melhor, que é em qualquer outro lado. Eu fui ao dia aberto na FU, achei aquilo incrível. Achei tipo, isto é o melhor sítio do mundo, não vai haver defeitos. Isto não é assim, malta. Isto é o ensino público, vai Mas sempre haver isto é o mundo defeitos. real, é Exato. sempre Isto é o assim. mundo real. Isso abrange todos os alunos e todos os cursos. Nem tudo é perfeito, lá está. Mas o bom é que, apesar disto e apesar de na altura não ter havido este podcast para tirar estas possíveis dúvidas, que ambas as partes se sintam seguras e felizes com as escolhas que fizeram. Portanto, ainda bem que assim é. Mas espera aí que elas Senão ainda têm agora mais uma também não pergunta. estávamos Não, podes perguntar à vontade, diz à vontade. Não estava a ver, porque dentro das perguntas que a gente tinha aqui alinhavadas, acho que já tratámos todas. Bem, portanto, pela primeira vez na vida, acho que temos uma fonte histórica, vamos dizer assim, que te diga mais ou menos, eu acho que mais ou menos não, acho que é mesmo pura e dura a verdade, porque primeiro estamos a falar de alunos para alunos, isso é logo o primeiro ponto. Isso é uma coisa que tem que haver, é esse serem os alunos, os docentes também ao mesmo tempo e a própria faculdade em si, mas lá está, de alunos para alunos, tu cá, tu lá, e acho que o que fica bem ciente é de que todos temos o amor pela história, seja a faculdade, todos temos o mesmo objetivo, de mostrar a importância da história nas sociedades dos dias de hoje e que a história terá sempre repercussões e que a história é verdadeiramente importante e não é apenas aquela ciência que estuda o passado humano e que lá está, que tem influência nos dias de hoje, e o que importa mesmo é que criemos um espaço aberto, um espaço seguro e lá está, e que não nos deixemos cair nessas rivalidades entre a Faculdade de Letras ou a Faculdade Nova. O que importa é que cada um escolha a sua opção E que senta bem. e que no senta sítio onde bem está. onde está e que pense em todos os fatores. Portanto, pessoal, se forem para a nova, vão para o NEIST, e se forem para a Cóssica, vão para o NE. Sim, Exato. os núcleos. Importante ir para os núcleos. Exato. Obrigado. Muito obrigada por terem vindo.
E ficou gravado na história.